E muitas vezes nós ignoramos o fato de que há tipos distintos de choro e motivações distintas. Que o choro tem tempo de duração. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Falando a respeito, não de esquecer aquilo que nos fez chorar, mas da capacidade de virar a página, de seguir adiante, capacidade de superação. Mas a gente seguiu, mostrando que o choro pode providenciar intervenções e mudanças. Algumas vezes as mudanças vão acontecer nas circunstâncias, mas vimos também que outras vezes a mudança não vai acontecer do lado de fora, ela vai acontecer do lado de dentro. Muitas vezes nós temos a mania de pensar como se o mundo girasse em torno de nós, e essas coisas nos lembram que todo mundo que nasce, uma hora morre. Nós não estamos aqui para sempre, e temos que sempre pensar além desse momento ou da efemeridade da vida, como você queira chamar, que a gente precisa entender e compreender. Não há nenhuma garantia, em primeiro lugar, de que nós, nessa vida, mesmo nos relacionando com Deus, não teremos problema. E a outra verdade que você precisamos entender, que ela está bem ligada, é que a nossa alegria não precisa e não deveria ser circunstancial. Muitas vezes nós construímos uma fantasia de que se estamos servindo a Deus, nós não vamos ter problemas. E Deus vai se certificar de que tudo, o tempo todo, todas as circunstâncias nos sejam favoráveis para que a gente viva sorrindo, sem nunca precisar chorar. No entanto, isso não é verdade. Muitas vezes a tragédia se manifestou. A gente pode olhar para alguns casos e dizer, isso não precisaria ter acontecido dessa forma, mas há outros que eu e você simplesmente não temos resposta e é melhor não tentar inventá-las. Mas a verdade é que quando a gente põe de lado essa fantasia, de que não há garantias de que a gente não tenha problema, nós precisamos entender que felicidade, alegria, não depende das circunstâncias que eu e você enfrentamos ou atravessamos. Tenho visto muita gente enfrentar verdadeiras crises porque não foram preparados para lidar com essa realidade. Porque as circunstâncias vão mudar. E se nós definimos o nosso humor e realização somente nisso, nós não vamos sobreviver a algumas tempestades. Então acredito que a primeira verdade que precisa ser construída é a remoção dessa fantasia de eu não vou ter problema. A questão não é se eu e você teremos problema, é quando é que isso vai acontecer. Tem gente que parece que vive acreditando para cada dia numa tragédia, para algo pior. Não estou falando de você viver na expectativa de que aconteça. Nós podemos esperar o melhor e estar preparados para o pior. Sem necessariamente sermos pessoas cheias de dúvida, de incredulidade ou de pessimismo, mas nós temos que ter uma estrutura de valores que nos ajude a suportar qualquer possível tragédia se ela em algum momento for enfrentada. É tentar mostrar que do choro até a superação, nós temos um caminho. Nós viemos aqui para abrir os seus olhos, para acordar você, para chacoalhar você se for preciso, para que você entenda que a vida continua. É simplesmente uma decisão de continuar. Porque é uma vida a ser continuada. Existe vida depois de todo tipo de dor. É dizer que coisas boas, e vou abrir e fechar parênteses para essa frase, e até melhores ainda podem acontecer. Não significa que porque eu e você enfrentamos algum nível de dor ou de perda, que a vida terminou. Não significa necessariamente que as coisas boas que virão também são compensação. Mas eu e você precisamos acreditar que coisas boas e até melhores ainda podem acontecer. Nós precisamos nos ver como pequenas engrenagens de algo que é muito maior do que a gente. Entender que a vida requer não apenas ser desfrutada num sentido egoísta, mas há um propósito a ser cumprido, há um propósito a ser vivido. E a decisão de recomeçar, essa capacidade de superação, que já existe potencialmente embutida dentro de cada um de nós, às vezes precisa ser provocada pelos outros, turbinadas pelo Senhor, mas essa capacidade de superação, ela nos leva a um lugar de utilidade para outros. Mas até que esse dia chegue, ele tem a capacidade de transformar tristeza em alegria. I will fly.